Vindo de uma economia agrária escravagista no século XIX, o Brasil assistiu ao início da industrialização e o fortalecimento do comércio nas grandes cidades no século XX. Novas relações de trabalho surgiram, obrigando a legislação a se adaptar. Há 70 anos, durante o governo Getúlio Vargas, surgiu a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que prevalece até hoje. O avanço das políticas neoliberais, na virada do milênio, muitas vezes se traduziu em ataques aos direitos conquistados pelos trabalhadores. A terceirização de mão de obra é um dos recursos mais utilizados pelo capital para diminuir custos e responsabilidades, precarizando o trabalho. Contrata-se pagando um salário menor, com menos direitos, sem garantias e sem estabilidade no emprego. As condições de trabalho são bastante diferentes, né? Se a gente for considerar salários, se formos considerar jornada de trabalho, se a gente considerar tempo de emprego, rotatividade, todos esses dados demonstram que a situação do trabalhador terceirizado é muito pior do que o trabalhador diretamente contratado por uma empresa. Segundo, do ponto de vista dos direitos mesmo, das convenções coletivas, os sindicatos de trabalhadores terceirizados, em geral, eles têm uma cobertura de direitos muito menor do que os trabalhadores diretamente contratados pela empresa. Por isso que a gente considera que o trabalhador terceirizado ele está menos protegido, ele está mais precarizado e ele é considerado um cidadão de segunda classe. Nesse sentido, ele se encontra numa situação de trabalhador de segunda classe. Né? Na prática, admite-se a terceirização de várias funções numa empresa moderna. Um banco, por exemplo, pode terceirizar as funções de segurança, de limpeza ou de alimentação. O que não é permitido é terceirizar a atividade fim, ou seja, as ações financeiras e contábeis que constituem o trabalho bancário. Esse projeto agora de terceirização, ele vem precarizar e terceirizar ainda mais. Com esse projeto agora você pode ter, por exemplo, uma empresa especializada em autenticações, uma empresa especializada em caixa. Pode ser caixa no supermercado, pode ser caixa na padaria, pode ser o caixa dentro do banco. Você pode ter, por exemplo, uma empresa especializada em venda de produtos financeiros. Então, os bancos podem, se esse projeto passar, terceirizar toda a gerência da agência, dizendo que agora é uma empresa especializada em vender produtos financeiros. Né? Esse processo ele vem não só precarizar as relações de trabalho, mas, acima de tudo, reduzir o custo das empresas, dos bancos, que com essa nova visão de ter que reduzir o spread, que é muito alto, de cobrar menos tarifa, eles querem manter a sua alta rentabilidade, que é o dobro de bancos que atuam na Europa, nos Estados Unidos. Né? Desde 1998, tramita no Congresso um projeto de lei que regulamenta a terceirização. Em maio de 2013, um substitutivo proposto pelo deputado empresário Sandro Mabel, do PMDB goiano, chegou à Câmara, colocando trabalhadores e a Justiça do Trabalho em alerta. A grande ameaça é que o projeto permite a terceirização da atividade fim de uma empresa. Quando a gente considera a remuneração dos trabalhadores terceirizados, eles recebem em média 27% a menos do que um trabalhador diretamente contratado. Isso só considerando o mercado formal de trabalho. Se fôssemos considerar o mercado informal, essa diferença seria ainda maior. O tempo de casa de um trabalhador terceirizado, né, é de 2,6 anos, enquanto um trabalhador diretamente contratado fica 5, quase 6 anos contratado por essa empresa. A CUT e as demais centrais sindicais têm se mobilizado contra o projeto. Procuradores e juízes do trabalho em todo o país também são contra. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, está lotado de processos causados pela terceirização. A grande maioria é sobre a falta de pagamento de direitos trabalhistas e empresas que fecham sem quitar os débitos com os trabalhadores. Em vários ramos de atividade, a terceirização é vista como prejudicial para os trabalhadores e só favorece os patrões. Por exemplo, no ramo petroleiro, temos desde 95 até hoje mais de 320 mortes. Dessas 320 mortes, 80% se dá com os trabalhadores terceirizados, que são os trabalhadores que têm piores condições de trabalho, têm excesso de jornada, têm piores salários. Quer dizer, tudo isso leva a colocar em risco a própria vida do trabalhador. E essa é a face mais cruel da terceirização. Numa pesquisa do DIEESE, que foi feita no setor elétrico, onde a terceirização é de quase 60%, dos trabalhadores mortos em 3 anos, 80% eram terceirizados. Você acaba criando uma pulverização do movimento sindical, ou seja, aquelas pessoas que antes eram representadas de fato pelos sindicatos metalúrgicos acabam sendo
ou não, representados por sindicatos que às vezes nem existem, né? Não pode existir terceirização na saúde. Existe um posicionamento da Central Única dos Trabalhadores, um posicionamento das entidades que compõem a Central Única dos Trabalhadores, de que tem algumas coisas que são totalmente de responsabilidade do Estado e são inegociáveis para nós. A vida é uma delas. Portanto, terceirização na saúde, não. No dia 11 de junho, uma grande mobilização da CUT e outras centrais em Brasília provocou o adiamento da votação do projeto de lei para julho de 2013. É importante reafirmar, ressaltar por que nós somos contra a votação do PL da forma como ele está escrito. Ele libera a terceirização em todas as atividades, inclusive no setor público, desregulamenta totalmente o contrato de trabalho aqui no Brasil, traz de volta a figura do PJ, que já estava enterrado lá pela emenda 3, não garante a igualdade de direitos entre os trabalhadores terceirizados e os trabalhadores efetivos permanentes das empresas, que para nós é muito complicado. Todas as centrais estão juntas, esse projeto é tão ruim, mas tão ruim, que até os empresários não têm acordo, totalmente a bancada empresarial não tem acordo com o projeto. Tem vários aspectos do projeto que, na nossa avaliação, se aprovado, vai, além de pulverizar os trabalhadores, as categorias profissionais, vai aprofundar o grau de precarização nas relações de trabalho nesse tipo de contratação. É importante nós divulgarmos os trabalhadores e as trabalhadoras da CUT, enfim, que nós vamos discutir na mesa a questão da terceirização, que é o famigerado projeto de lei 4330, de autoria do Sandro Mabel, e que pura e simplesmente desregulamenta todo o mercado de trabalho brasileiro. Ou nós pressionamos, ou nós mobilizamos, ou nós obrigamos de maneira democrática, mas obrigamos que a negociação seja efetivada, ou a negociação corre o risco de virar apenas uma troca de ideias bem intencionadas.